Quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós vamos temer a quem e o quê? Se nós temos o principal. Hoje o Salmo 27, um salmo muito forte, ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O comentário do bispo diz: a fonte da coragem. O medo provoca um grande mal à alma, pois causa angústia, ansiedade e inquietação. Ao focar nas circunstâncias que ameaçam a vida, a saúde, a família e a estabilidade, normalmente o ser humano enfraquece e se torna prisioneiro desse sentimento. Mas ao decidir colocar os olhos no Altíssimo e em suas promessas, passa a ter a certeza de que não estará sozinho, mesmo em meio aos perigos. Por escolher fazer do Senhor a sua luz, vence as trevas que o cercam. E por crer que não luta com as suas próprias ilimitadas forças, mas com o poder invencível de Deus, não se prostra diante de nenhum problema. Existe até uma música, né? A quem temerei? A quem temerei, né? O Senhor é a minha força, a minha vida, e a quem recearei? Então, assim a vida da pessoa que segue e serve o Senhor Jesus. Ela não teme nenhuma situação, apesar dela passar por muitas lutas, mas ela sabe que Deus está passando com ela. No 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Quer dizer, muitas pessoas ainda falta essa confiança, né? Lembra uma passagem em que Eliseu estava numa casa e quando o servo dele acordou logo cedo e ele saiu, ele viu tropas que estavam buscando o profeta e ele. Então ele se assustou, se desesperou. E o homem de Deus, com toda a simplicidade, ele pediu que Deus abrisse os olhos dele. Quando ele saiu de novo junto com o profeta, ele viu uma multidão de anjos, exércitos de anjos também acampados. E aí ele falou assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Naquele dia nem sequer o profeta foi preso. Quer dizer, assim também são aqueles que confiam em Deus. Eles permanecem firmes na promessa de Deus e ficam guardados, protegidos pelo próprio Deus. Vamos continuar no 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O comentário do bispo diz: uma coisa pedi ao Senhor. O maior desejo de Davi revelava como ele definia suas prioridades. Ao pedir para morar na casa de Deus, ele mostrava que priorizava estar continuamente na presença do Altíssimo. Sua confiança no Deus eterno não era fruto do acaso, mas uma consequência de suas escolhas. Isso significa que nossas decisões mostram o que priorizamos na nossa vida. Há pessoas, por exemplo, que esperam a vontade de ler a Bíblia, orar e ir aos cultos da igreja surgir espontaneamente. Porém, se elas não priorizarem a vida espiritual, dificilmente terão atitude de dar o primeiro passo. Saiba que tudo o que é espiritual contraria a natureza humana. Portanto, se não houver luta diária e disciplina para a sua prática, a comunhão com Deus ficará prejudicada. É verdade, nós encontramos pessoas que, por exemplo, elas não têm prazer de ir na casa de Deus buscar a Deus, mas elas têm prazer em fazer o que a carne delas pedem. É natural. Quando nós encontramos o prazer nas coisas de Deus, é um prazer ler a Bíblia, é um prazer meditar, é um prazer buscar, é um prazer orar, é diferente. Então, o 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, o dia da adversidade é o dia da dificuldade, é o dia das lutas. Ela vem para todo mundo, grandes, pequenos, ricos e pobres, qualquer pessoa. Esse dia vai chegar para todos. Mas a diferença naquele que está buscando a Deus é que Deus o esconde no seu pavilhão. Olha só,
No 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, ele estava dizendo, né, a diferença que há entre aquele que é o justo, entre aquele que está servindo a Deus e o que não. Então ele fala, oferecerei sacrifícios de júbilo. As ofertas não são oferecidas apenas quando você quer uma resposta, mas quando você está feliz também. Quando há alegria no seu coração, quando você está contente com Deus, com a presença dele. O 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Tá vendo? Quando o pastor usa, o pastor usado por Deus fala assim, olha, venha buscar, hein? Na quarta-feira, venha buscar o Espírito Santo nesse domingo. Esteja presente, é Deus chamando você, sabia? Como está aqui. 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Reconhecer isso é a principal virtude do homem e da mulher de Deus, do cristão, porque você entrega a Ele a sua vida e Ele se torna o Deus da sua salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ainda que eles venham desamparar, né? Ainda que você fique só, não tenha quem te ajude, mas se você tem Deus, você tem tudo. Não precisa de mais ninguém. Tenha ânimo. O que mais se tem visto atualmente são pessoas frustradas pelo abandono daqueles que deveriam ampará-las. Isto é, amigos, instituições governamentais, família, religião, etc. Com isso, se sentem inseguras, abandonadas e rejeitadas. Mas o Altíssimo promete estar conosco em todas as situações da vida, inclusive nas mais extremas. Ele promete ser o socorro e o apoio nos momentos de dor, mas só pode se manifestar àqueles que o buscam. Eu estou aqui me lembrando que antes de eu chegar à Igreja Universal, eu fui em outra igreja e eu procurei o pastor porque eu estava muito aflito, angustiado, as coisas não estavam correndo bem, nem em casa, com a minha família, e eu fui procurar o pastor para desabafar. Ele mal sequer quis me ouvir e ele falou assim, olha, eu não posso te ajudar, então vai na igreja, vai falar com Deus. E aquilo ali me tocou tão forte, né? Eu me senti realmente sozinho, sem ninguém. Mas sabe que aquilo foi bom? Apesar que naquele momento foi tão doloroso, tão triste, porque eu queria contar com a ajuda dele. Eu estava me abrindo com ele, confiando nele, ele falou que não podia me ajudar. E graças a Deus, porque realmente ele não poderia me ajudar de forma nenhuma. Eu encontrei ajuda em Jesus. Então eu entendi ali, a partir dali, que eu não precisava mais contar com a ajuda de ninguém, se eu tinha a ajuda do próprio Deus. Assim eu creio que com você também. O 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, a vontade daqueles que hoje te odeiam, que querem o seu mal, talvez, seja ver você fracassando, seja ver você derrotado, prostrado. Mas a vontade de Deus está aqui nesse versículo 14, que você deve esperar no Senhor, animar-se, fortalecer o teu coração e esperar nele. Esperar nele não é você simplesmente cruzar os braços, esperar que vai acontecer o milagre. Não, você vai colaborar com ele. Como? Lutando, crendo, considerando as promessas, fortalecendo todos os dias a sua fé, buscando a presença de Deus, se entregando cada vez mais para Ele, buscando ser mais parecido com Jesus todos os dias, cumprindo as promessas. Quer dizer, você tem muita coisa para fazer. Então, com respeito ao espiritual. Então, cuide de fazê-lo. Cuide de agradar a Deus.
O restante deixa com Deus, Deus vai fazer. Quando você se preocupa em agradar a Deus, seus inimigos vão ver que não vão poder mais lutar contra você. O desejo deles era ver a sua ruína, ver você rastejando no chão, destruído. Só que eles vão ver o contrário disso. Eles vão ver você bem, forte, vencendo. E aí eles vão, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, eles vão sentir vontade de ter o mesmo Deus que você. Aí eles vão buscar Deus também. Que você seja uma referência de fé. Que todos ao olharem para você possam se inspirar a buscar Deus também. Tá bom? Manda esse salmo para alguém, ajude alguém aí que você conhece que está precisando de ajuda, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Fique bem.